Olá, turma! Diretamente dos estúdios da TV Unifor para mais um Miolo de Podcast. Lembrando, o Miolo de Podcast toda terça-feira, ao vivo, a partir das 20 horas, nos canais da TV Unifor, na internet e no canal 14 da Lares. Lembrando que quem não puder acompanhar ao vivo o Miolo pode maratonar, porque ele fica armazenado aí nas plataformas de vídeo, no YouTube e também nas plataformas de áudio, para que vocês possam ver quando quiserem e quando puderem, né? E hoje veio conversar comigo Edson Seabra, Bom, contador, empresário, autoridade em tributos, digamos assim. Tudo bom, cara? espero eu ser tudo isso que você está falando. Não, contador você Contador, eu sou. empresário é, Sim. autoridade também. Autoridade, como é que é? Autoridade em Gestão e contabilidade. gestão e contabilidade. A gente estava conversando aqui, tu encontrou meio que tarde a tua profissão, né? Sim, e de forma totalmente aleatória. Como é que foi? Conta aí. Quando eu terminei lá o terceiro ano, eu tinha aquela pressão do pai e da mãe para Ser fazer médico. medicina, né? Era medicina, engenharia e direito, né? Eram as faculdades que os pais queriam que a gente fizesse. E aí, quando eu terminei, eu não sabia muito bem o que fazer. A gente vai nas ordens de quem manda e de quem paga as contas, né? E aí terminou que eu fiz o vestibular para medicina, não passei, mas ao mesmo tempo eu fiz direito e fiz história, passei nas duas, comecei a cursar, mas no final terminei largando e voltando e fui me encontrar na contabilidade, por um motivo totalmente aleatório. Mas tu entrou na contabilidade com quantos anos? Eu entrei na contabilidade, eu tinha 22, 23 anos. É quando tu era para estar formado em história ou Isso, medicina, né? porque eu cheguei a cursar, quase que eu terminei história lá. Eu larguei história praticamente no último semestre. Um dia eu volto para terminar E sim, cara, história. história, Mas por que história? que eu gostava. Hobby. Gostava. Sabe aquela matéria que você se identifica e você acha que aquilo ali tem algum sentido como profissão, que às vezes não tem nada a ver. O que eu gostava lá era muito mais por hobby, pelo conhecimento, Tu gostava pela de ideia ler, de saber das de coisas. estudar, de entender um pouco sobre história mesmo, sobre tudo, sobre o contexto. O mercado de trabalho para quem é formado em história é sala de aula, né? É basicamente sala de aula. Em outros estados e talvez fora daqui, a gente ainda tem uma vertente mais para uma parte de paleontologia, de uma especialização diferenciada, mas basicamente sala de aula, basicamente acadêmico. Sim, e como é que foi essa guinada da história para o... Não, é porque é o seguinte, comigo foi o seguinte, quando eu completei 17 anos, não, 18, porque eu reprovei, e eu tive que decidir o que é que eu ia fazer, eu queria fazer educação física, sabe? Sim. Porque educação física, quem gosta de esporte, né, acha que, né, da mesma É. tu gostava de história, de saber das coisas, eu gostava de jogar bola e tudo mais e tal. Só que meu pai disse assim, não, aqui em casa só tem médico, engenheiro, advogado. Ele era policial, né? Eu acabei indo para o direito porque era mais fácil. Né? Eu nem sei se eu gostava ou não gostava e tal, mas eu me encontrei no direito. Acho que no primeiro semestre já eu vi que era aquilo que eu queria fazer. Aconteceu mais ou menos contigo isso? Aconteceu na Com a contabilidade. Na contabilidade. contabilidade, sim. No primeiro semestre. Já no primeiro? Já no primeiro eu comecei a entender que aquilo que eu queria realmente estava ali, né? A parte empresarial ela é muito encantadora. E contabilidade é empresa pura, é o cenário empresarial puro, né? Então, do primeiro semestre, quando você começa a entender mesmo as primeiras cadeiras introdutórias, ela Já dá para gostar. Já dá para gostar. Quem for doido, né? E gostar de contabilidade, já dá para gostar. Não é muito comum, não, mas dá sim. Porque, por exemplo, quando eu fiz direito no primeiro semestre eu não gostei, não. Eram as disciplinas. Filosofia geral, sociologia geral, tópicos de língua portuguesa e para outro. Não tinha nenhuma cadeira de direito. Não é direito, né? A contabilidade a gente já tem no primeiro semestre, introdução à contabilidade. Aí você já tem... Mas só que eu estou falando de 1989, né? Tu está falando já em 2000 e pouco, né? Isso. 2000 e pouco, eu estou falando de 89, né? Se bem que o curso de Direito aqui no Unifor já mudou bastante, você já tem desde os primeiros semestres
cadeiras que despertam em você Mas essa... mesmo quando eu entrei em Direito na Unifor, que ainda já era 2000 e pouco, eu estou falando de 2004, o primeiro semestre ainda era assim. Mas não tinha introdução ao estudo de direito, não? Acho que tinha. Eu não me recordo, mas eu me lembro que a maioria das cadeiras era filosofia, Era essas cadeiras sociologia, assim. Mas e eu não sei se tinha uma cadeira de introdução ao direito. Introdução ao estudo do direito. Porque tinha que ter alguma coisa assim para você, meio que, né? Na verdade, eu gostei do direito. Não tinha psicologia geral. Até psicologia tinha no primeiro semestre. Ou seja, quem resistia ao primeiro semestre é porque queria muito, né? Na contabilidade não tem, porque se você botar psicologia no primeiro semestre, talvez você reprove grande parte da sala. Galera, eu fico imaginando que quem gosta de contabilidade é quem gosta mais de exatas, é isso? Tem essa perspectiva antes de você entrar. Se você gosta de matemática, se você tem facilidade, o pessoal termina confundindo. Mas contábeis é humanas, né? Exato. Tem muita, na verdade, legislação, muita norma, tem muito cálculo, tem matemática financeira, a gente vê isso lá. Mas no dia a dia, matemática se aplica muito pouco na profissão. Eu sei, Mas na faculdade, sim, tem um link muito... Quem entra é porque gosta mais... a galera das humanas que gosta de números. Ou que queria direito, não passou. Dificilmente você encontra uma pessoa assim, eu quero fazer contabilidade. A menos que o pai já seja, alguém na família já tenha uma história na contabilidade, é muito difícil, porque o pessoal normalmente não sabe nem o que é contabilidade. Vamos ser, assim, sinceros. É mesmo, é verdade. Isso não é só quem tem 17 anos, não. Se você perguntar hoje o que é contabilidade para as pessoas, ela, no máximo, vai fazer ali um paralelo com a declaração de imposto de renda, mas sobre o que é contabilidade, um balanço, uma estrutura, uma estratégia empresarial, ver números. Ela não entende o que é contabilidade. Mesmo porque se você for escolher contabilidade por causa do imposto de renda, por causa disso aqui é um saco, ninguém gosta. Talvez você não escolha, né? Não escolha, né? Tem que ter algo não muito é mais empolgante, que isso. não é empolgante. Só que a contabilidade é mais do que isso, né? Muito mais do que isso. E você começa a ver desde os primeiros semestres. Começa. Porque aí você já tem... Porque assim, a parte fiscal ela é uma parte da contabilidade, a parte tributária. Mas ela é uma pequena parte. Tem uma área de atuação, tem gente que vive só disso. Mas quando se fala de contabilidade, o contexto é muito mais amplo. Ele está muito mais voltado à informação, a gerar números, a você entender um cenário para tomar decisões estratégicas. Então, a parte fiscal, ela é uma pequena parte, relevante, sim, porque a gente vive num país em que a estrutura tributária é muito complexa, e além de complexa, ela é muito extensa. Eu tenho um número de legislações, de normas específicas, que é, digamos assim, complicado para a maioria das pessoas. Então, existe áreas de atuação especificamente para isso, e os valores que isso representa dentro da gestão de uma empresa é muito relevante. Então, não dá para dizer que fiscal é só uma pequena parte da contabilidade, porque ela tem uma relevância grande na estruturação e na vida econômica da empresa. Mas ela é muito mais do que isso, porque tem N outras coisas que você precisa ter de retorno de contabilidade no dia a dia. E quando tu descobriu o que é que tu queria ser quando tu estava fazendo contabilidade? Sim. Porque você tem você pode fazer várias coisas, né? Uhum. O direito talvez você possa fazer mais, né? Porque no direito você pode ser advogado, você pode prestar concurso público, você pode ir para academia. Se bem que na contabilidade você pode ir para academia também, né? Contabilidade você também tem várias frentes de carreira. Você pode ir para academia, você pode querer um concurso público, auditor, seja da Receita Federal, da Cefaz, do próprio, da própria parte pública, dos tribunais. Existe uma carreira de concurso dentro da contabilidade, uma carreira muito bem remunerada, diga-se de passagem, muito atraente. Muita gente faz contabilidade com foco em fazer concurso. Né? Porque quando eu estava no primeiro semestre da faculdade, disciplina de, acho que é Sociologia, o professor pediu para a gente estudar aquele caso dos exploradores das cavernas, lembra você, né? Aí o professor fez um júri simulado e tudo mais e tal, eu participei e disse, não, eu quero ser advogado criminalista. No primeiro semestre eu queria, e me tornei isso, né? Contigo, tu no primeiro semestre imaginou o que é que tu seria no futuro e acabou se tornando? Não, eu acho que isso foi construído aos poucos, durante a própria faculdade e depois na carreira. Porque quando eu estava na faculdade, as primeiras cadeiras de tributário, de fiscal, ela é muito estimulante.
porque você vê um cenário muito bom de trabalho, você vê perspectivas de ganho muito boas, e na época eu gostava muito da parte tributária. E então eu saí com esse foco, mas ao longo da carreira eu fui construindo outras oportunidades. Porque quando eu terminei contabilidade, o primeiro trabalho foi estágio em empresa, que termina tendo uma pegada muito fiscal. Depois eu fui para o escritório, os escritórios de contabilidade padrão, assim, o normal, principalmente de pequenas e médias empresas, eles têm um foco muito alto na parte fiscal. O foco deles é parte fiscal. Né? O que é que tu diz, parte fiscal? Quando eu digo, porque assim, na contabilidade das empresas, eu tenho o cenário da parte departamento pessoal, que a gente chama, que é folha de pagamento, os cálculos trabalhistas, enveredando para a consultoria, falo de previdenciário, tem áreas. Quando eu falo de parte fiscal, parte tributária, é a parte de apuração de impostos mesmo. Não só o da pessoa física, mas o da pessoa jurídica, da empresa. Imposto de renda, contribuição, PIS, COFINS. Tem aí uma variedade de tributos, que é uma área específica da contabilidade, que você se especializa naquilo ali. E tem a área contábil, que a gente chama contábil propriamente dita, que é a parte de contabilidade gerencial, onde você ali vai construir os balanços, vai construir as demonstrações de resultado do exercício, você vai trabalhar com informação para investidor. Por exemplo, quando você investe em uma empresa, você investe na bolsa de valores, que você compra ações, se você tiver um conhecimento, ou você tem um conhecimento prévio para fazer uma análise, ou você paga alguém para fazer isso. Daí os gestores de fundos, os gerentes, enfim. E o que eles analisam? A contabilidade das empresas. Ali no balanço é onde diz qual é a receita dela, qual é o endividamento, como é que ela aplica o dinheiro dela, qual é a perspectiva estratégica da empresa. E tudo isso são documentos construídos pela contabilidade. Então, a parte que a gente chama de tributos, ela foca na parte de apuração de impostos, não só a própria apuração, mas planejamento, estruturação societária voltada para isso, mas ela fica muito vinculada a essa parte de arrecadação. Né? A parte que a gente chama de contabilidade, do setor contábil, ele é mais gerencial. Ele está muito mais envolvido em como é que a empresa está se ela está sendo eficiente, como é que ela está se mostrando dentro da operação do negócio dela. E é a contabilidade que diz isso. Eu tinha um negócio que quando eu estava palestrando, dando aula, eu dizia assim, um bom contador, ele olha para um balanço e ele não vê só números, ele vê a empresa funcionando por trás do balanço. Isso é uma característica que depois me construiu gestor, porque primeiro eu aprendi a ser contador. O conhecimento que eu construí sendo contador me permitiu passar a gerenciar empresas. Então, o que aconteceu comigo na trajetória? Quando eu terminei, eu gostava muito da parte tributária. Eu terminei no escritório, fazia muita parte fiscal. Fui trabalhar em auditorias, que existem hoje as 4 maiores empresas de auditoria do mundo, que se chama de Big Four. Seria a KPMG, a Price, a Ernst Young e a Deloitte. Existe uma quinta, que é a BDO, que ela está tentando aí ocupar um lugar que foi antes de uma outra instituição, para tornar a Big Five, que era o que existia antes. E essas são as maiores empresas de auditoria e consultoria no mundo, no que se diz respeito à parte contábil, tributária, gestão de riscos. E eu tive a oportunidade de ingressar em uma delas. Qual? Eu fui da KPMG e fui da BDO. Um tempo limitado, foram 3, 4 anos que eu passei nas duas. E ali começou a criar oportunidades. Porque dessas 4 aí, a Ernst Young é a mais conhecida, né? A mais famosa. Aqui... Pelo menos é a única que eu conheço. KPMG eu nunca ouvi falar, qual a outra? A Price, a Deloitte e a Ernst. A Deloitte, a Price e a Deloitte, normalmente elas são maiores entre as 4, mas tudo muito ali. Muito pertinho. Né? Então elas ficam oscilando, quem é que está em primeiro, quem é primeiro, depende do critério. Parece medicina aqui em Fortaleza. Se falar de cliente, elas ficam ali oscilando. Mas são as 4 maiores. Aí tu trabalhou por 2 anos em quais? Né? Eu trabalhei, ao todo foram 3, um pouco mais de 3 anos, na KPMG e na BDO. Sai de uma para outra na época. E lá a gente teve a oportunidade de conhecer o mais alto nível de contabilidade. Porque a gente diz que pequenas e médias empresas elas não aplicam no dia a dia o que você aprende. O que você aprende, o que a contabilidade, que é a parte... Imagino. Então, assim, era totalmente diferente quando eu vinha
fazer, por exemplo, um trabalho na M. Dias Branco, na Solar, na Enel, ou na Enel, né, que antigamente era Coelce, a contabilidade que se vê nesse J. Macedo, a contabilidade que você vê nesse nível de empresa, ele é muito mais robusto. A gente trabalha com investidores, trabalha com conselho, é outro nível de contabilidade. Quando você vem para o mercado de pequenas e médias empresas, dificilmente eles têm o conhecimento de pelo menos analisar aquela contabilidade. E aí isso termina transformando o produto para esse tipo de empresa muito mais um produto voltado para arrecadação de impostos, de tributos, do que propriamente informação gerencial. O gerencial ele tira de outro canto. Ele vai tirar no financeiro dele, vai tirar no dia a dia, no feeling do negócio dele, na operação. Ele não vai olhar para o balanço contábil para analisar a empresa dele. É diferente de uma grande empresa. Então, esses mundos são bem distintos na contabilidade. Então, foram essas empresas que me apresentaram esse mundo da contabilidade que a gente só conhecia da sala de aula. Você falar em CPCs, que são os pronunciamentos contábeis, a norma realmente contábil, dificilmente você vê ele sendo aplicado em pequenas e médias. E aí, quando você tem acesso a esse mundo, você começa a estudar mais, e é um mundo que você é colocado em prova todos os dias. Porque o contexto puxa. Você vai conversar, às vezes, com um gerente, você não quer passar vergonha. Eu sei, mas quando tu estava nessas empresas aí, rapaz, era o ápice, né? Era. Assim, para uma pessoa que... Isso. Você bem empregado, deve ser um salário bom. Tem mais glamour do que salário, mas tem uma boa trajetória de carreira. Eu tenho amigos que continuaram, que hoje são gerentes, são diretores, que continuaram lá e estão, em termos profissionais, muito bem sucedidos. Mas eu vejo nesse mundo muito mais uma qualidade, uma qualificação técnica do que propriamente financeira. Com 3 anos tu saiu. Isso. Ou seja, com 3 anos a galera está só caminhando ainda, engatinhando nessas grandes empresas, né? E tu saiu por quê? Eu saí na época porque eu queria botar o meu negócio. Eu saí porque eu queria botar o meu negócio. Que é arriscado, não, cara? Porque tu estava bem empregado. Tava e ainda tinha... Com 3 anos, você, por mais que você tenha experiência e tudo mais e tal, porque o legal quando a pessoa passa por isso, quando o cara passa 20 anos e sai de uma empresa dessa, ele já sai... Não é só o conhecimento, né? É o que ele tem de conhecimento que ele adquiriu durante esses 20 anos de experiência, mas também uma moral que o cara sai com 20 anos, né? Sai com uma moral muito maior, né? Sim. E para montar uma empresa é muito mais fácil, né? Sim. Ele tem mais respaldo. Tem mais mas com 3 anos tu achava que tinha respaldo? Tanto tinha que deu certo. Não, mas podia não... Podia ter dado errado. Podia ter dado errado, né? Podia ter dado errado. Mas tu sabia que te ajudou... porque eu fico imaginando que te ajudou, não há dúvida. Sim. Né? Mas, porque na verdade, cara, o trabalho intelectual, né, a gente aprende a fazer, é mais fácil. Sim. Embora seja difícil. Montar uma empresa não depende só disso, é na né? raça. Você tem que ter sorte, você tem que ter um monte de coisa que o seu conhecimento técnico na área não vai te ajudar tanto a fazer empresa, né? Ter cliente e tudo mais, né? Aí, como é que foi? Eu só discordo em uma parte, assim, existem muito mais fatores que vão falar sobre o sucesso ou não de uma empresa. Mas dentro da nossa área, o que não pode faltar de jeito nenhum é a técnica. A técnica, exato, concordo. Então, existiram várias situações na minha carreira como profissional ainda empregado nessas empresas e depois na minha vida de empresário, digamos assim. Na época que eu saí, por exemplo, da KPMG para a BDO estava voltando para o mercado do Brasil. Então, ela estava com muitas oportunidades, porque ela estava formando uma equipe. Então, quando eu entrei na BDO, eu tive a oportunidade desses 3 anos de receber algumas promoções que a gente chama de promoção dupla ou promoção tripla. É quando você pula 2 anos ou 3 anos de carreira dentro de um único ano de trabalho. Como a BDO tinha esse terreno para você crescer profissionalmente, eu recebi algumas promoções dessas na época.
Então era comum, quando eu saí, eu tinha 3 anos atuando nessa empresa, um pouco mais de 3, mas tinha uma carreira que eu deveria ter construído em 6, né? Isso não deixa de ser sorte, porque eu tinha um preparo técnico, mas a BDO tinha um terreno aberto para você crescer. Quando eu saí, querendo botar o meu negócio, eu carreguei mais 3 juntos, foi aquele amigozinho do mal, né? Eu trouxe mais 3 pessoas também, ex-auditores, para a gente colocar a empresa, e a gente começou a empresa com 4 sócios, né? Então, todos ex-auditores, em estágios de carreira diferentes, e a gente começou. Mas também teve muita sorte na jornada. Teve muitas pessoas que abriram a porta para mim, porque gostaram de mim. Teve outras que abriram as portas porque queriam um retorno, aquela comissão que você paga para ser indicado. Né? Eu sou advogado, eu tenho um cliente que precisa disso, eu vou te indicar, mas eu quero um percentual da comissão. É muito comum isso no mercado. Então, teve pessoas que gostaram de mim aleatoriamente, de graça. Teve pessoas que que se aproximaram porque queriam a comissão. E cada uma delas teve a importância naquele momento. E as portas foram se abrindo. Mas o que não mudou em nenhum momento? O trabalho que a gente entregou no final. Então, eu tenho muitos clientes que estão comigo hoje, que eles estão comigo desde 2012, quando eu coloquei a empresa. Então, eu tenho uma carteira, eu tenho pouquíssimos turnovers de saídas de cliente da minha carteira. E o que eu tenho em comum? Relacionamento, atenção. Né? Eu pessoalmente tenho muito a premissa de estar no lugar do dono, né? Isso é uma característica pessoal, mas a técnica ela se provou em todos os momentos. Então, por isso que eu digo assim, deu certo por sorte, deu certo por N motivos, mas deu certo por a gente ter ali naquele momento... Mas tu já começou a empresa já com toda essa cancha. O início é muito difícil, né, cara? Você sair da faculdade e montar a empresa, como é que dá, né? Difícil. E tem gente que consegue, né? Tem gente que consegue. E é mais, aí é... Porque tu passou uns 3 anos ali, ralando... Mas lá, né? Antes eu já tinha alguns anos de outros escritórios, já ralou um bocado para depois colocar, tu já me colocou numa situação, digamos assim, menos desconfortável. Total. Né? Confortável não é nunca. Não é nunca. Eu fico imaginando, eu sou advogado, cara. Eu me formei com 23 anos, com 24 anos eu estava advogado, a advocacia criminal. Como é que a pessoa confia em mim, cara? Com 23 anos de idade, né? A liseira faz a pessoa fazer de tudo, né? Que é um advogado mais barato, né? Acaba que aí é que você vai... A gente teve muita ajuda, o contexto termina ajudando muito. Inclusive, essas empresas que a gente trabalhava antes de sair para começar, elas nos indicaram cliente, porque existiam situações que o cliente não estava capacitado de receber uma auditoria do nível que eles fazem. Então, eles precisam que primeiro arrumem a casa. E eles não, contrata aquela empresa lá, que ela sabe como é que funciona o trabalho, ela vai arrumar a casa e próximo ano a gente entra. Legal. Então, as próprias empresas que a gente saiu, né, lá na época, ajudaram a gente a crescer, a entrar no mercado, porque o foco era assim, a ideia inicial era assim, vamos trazer o que há de melhor de contabilidade para pequenas e médias empresas que querem se organizar. E deu muito certo a ideia, mas a gente pegou muito cliente grande pelo nosso histórico de ter passado por essas empresas e também por própria indicação da empresa, de quem estava lá ainda, né? Então, a gente teve esse começo bem... E continua sendo os mesmos sócios desde o início, não, né? Hoje, não. Na verdade, dos 4 que começaram, só 2 estão. E aí, por coisas do vida, destino, né? da vida. Um, na época, terminou engravidando a namorada e tudo, e voltou para a auditoria, né? Passou depois muitos anos na auditoria, aí motivos pessoais, ele saiu, eu comprei a parte dele, e ele retornou. E um terceiro, que é um grande amigo, tipo assim, sou padrinho de casamento, ele é meu padrinho de casamento, nós somos muitos amigos. A gente fez um trabalho muito longo na Endel. Ainda era Coelce, depois da Coelce a gente pegou a
a Ampla no Rio de Janeiro, algumas empresas do grupo. E a gente passou, acho que 2 anos, 1 ano, fazendo serviço para a Enel. E surgiu uma oportunidade de assumir uma cadeira dentro da Enel, que na época o salário era muito atrativo, e ele pegou essa oportunidade. Eu não vou, eu estou aqui. Eu fui o mentor lá inicial do negócio, acreditava muito, e disse, eu não vou. Uma das sócias, ela é minha irmã, né? Ela disse, o que você decidir, eu estou com você. E aí ele saiu, eu também comprei a parte dele. Ele foi na época era Coelce, ainda depois da Enel, e ficou por muitos anos. Eu saí agora, recentemente, da Enel. Legal. E aí, Pronto. Então, isso é quanto tempo de empresa? Qual é o nome dessa empresa? Aper. Aper. Que é o CEO do grupo Aper. Aper. A Aper começou com consultoria, depois ela criou um escritório de contabilidade, e aí ela foi ramificando. Hoje nós temos uma empresa de tecnologia, temos um cartão de benefício, e a gente foi ramificando a nossa... Por que Aper? Na época eram as iniciais dos sócios. O teu é o quê? Edson. Era o E. Ué. Era o E. Era o A de Alinho, o P de Paulo. Cara, a gente tem uma imaginação muito fuleiragem, né? Muito bizarra, né? Vamos juntar aqui as letras, né? Mas todo mundo... E não muda não, porque Giz também não é essas coisas todas, não. Giz é a mesma coisa? Não, mas ficou um nome legal. Assim, a Aper acabou ficando uma junção legal, né? Assim, acabou que... E Giz é o quê? É gestão estratégica para empresas de saúde. Sim. Quando é que tu entrou na saúde? Em 2015, o que aconteceu? Mas no início, tu montou a empresa e foi fazer auditoria? Eu fui fazer auditoria e consultoria. Em 2013, a gente só trabalhava com auditoria e consultoria. E aí começava o seguinte, a gente entrava para fazer uma auditoria de pequenas e médias empresas, imagina. Eu vinha com a contabilidade na ponta dos cascos de que aplica em grandes empresas. Eu pegava uma empresa pequena, e a empresa pequena que eu estou falando aqui é uma empresa que fatura 20 milhões, 10 milhões por mês, 100 milhões, 50 milhões, tem muita coisa. Mas não aplicava aquilo? Não se aplica. Então você saía, e quando ela era menor, pior ainda. Se eu pegava a empresa menor, pior ainda. Você saía com um calhamaço de pontos de problema na contabilidade dele. Alguns problemas normativos, outros problemas que realmente afetavam caixa, pagamento de imposto errado. Sendo que eu entregava para o empresário. A empresa assim, e agora? Quem é que vai resolver? Tá bom, tá tudo errado, eu quero que você resolva. Tu identificava o problema, mas não resolvia. Aí passou a ter que resolver. Aí começou a aparecer, não, eu quero que você assuma a contabilidade. Não, eu quero que você assuma a contabilidade. E aí começou a ter essa demanda. Eu era o único sócio que tinha passagem mesmo assim de escritório de contabilidade, os outros eram mais consultores e tudo. Não queriam, mas terminou que a gente conversou, não. A gente está começando agora. A bola está pingando na nossa frente. A gente vai... Aí em 2014 a gente começou o escritório de contabilidade. E aí a gente começou a trabalhar. A gente pegava pequenas e médias, fazia alguns trabalhos de consultoria para grandes empresas, e isso foi virando contabilidade. Aí o cara era dono de uma empresa legal, aí não, então vamos trabalhar com empresas de lucro real, empresas que realmente entendam. Mas para quê? Aí o cara tinha a esposa que tinha a loja do shopping, aí tinha o primo que tinha... E aí a gente começou a receber demandas de empresas menores, a gente foi colocando dentro lá do escopo, abrindo exceção, até que a gente tinha um escritório de contabilidade tradicional no sentido do porte das empresas, mas sempre voltado ainda a entregar algo diferente. Porque isso para mim era muito claro. Cara, existiam gigantes da contabilidade aqui em Fortaleza. Existem ainda. Se eu for disputar cliente, não tem condição. O que a gente vai entregar diferente? Então a gente criou uma metodologia própria, simplificando um pouco do que se aplica em grandes empresas, mas que te entrega um produto diferente. Fugindo da história de você entregar guia para recolher imposto. Não é isso que eu quero. Vamos lá, vamos conversar diferente sobre o que você pode ver com a contabilidade, como é que a contabilidade te ajuda no dia a dia. E aí a gente criou uma metodologia própria. Eu brinco que a gente virou o gourmet da contabilidade, né? A gente virou aquele nicho específico e foi dando tudo muito certo. A gente ficou com o braço de contabilidade, crescendo, evoluindo, trazendo empresas grandes. De repente chegou 2019, antes da pandemia, eu olhava e dizia, eu não acredito, não. Contingente enorme, quantidade de funcionários grandes empresas daqui,
dentro do nosso portfólio. Eu não acredito que a Aper virou tudo isso em tão pouco tempo. 2012 para 2019. Né? 2012 foi o começo, né? Vamos para 13 e 14 ali que eu estava abrindo. 6 anos. 2019 eu olhava assim, cara, tinha uma quantidade absurda de clientes grandes. Tipo assim, tinha cliente meu que eu tinha uma equipe de 10 pessoas dentro do cliente. No outro cliente eu tinha 15 pessoas, 6 pessoas, fora o meu contingente interno. Então, várias frentes. Eu, não acredito. Tipo assim, nem na minha melhor perspectiva lá, quando eu abri a empresa, eu acreditava que chegaria naquele nível num espaço tão curto de tempo. E foi dando tudo muito certo. Sim, aí tu falou que em 2019, antes da pandemia, por que a pandemia foi complicada para ti? A pandemia bateu e bateu foi, né? pesado. Por quê? Porque a gente tinha muito cliente grande, de contratos grandes. Imaginem que o contrato é um contrato que me paga 50 mil por mês. Mas desses 50 mil, eu gasto 35 mil, 30 mil de folha. Prestação de serviço é muito dependente de folha. Eu gasto 30 mil para prestar o serviço. O cara era um varejo e fechou na pandemia. Eu não deixei de receber um ano de 50 mil, não deixei de receber 600 mil. Eu deixei de receber 600 mil, mas eu paguei, desembolsei 300. Agora você imagina isso não só em um contrato, em contratos grandes. Se a gente não fosse muito organizado, a gente ia quebrar. Mas me diga aí, o que é ser organizado? Porque dinheiro em caixa. Dinheiro em caixa, né? Não viver um mundo diferente do que você pode viver. Né? Assim, você... Então, estar organizado é ter dinheiro em caixa para enfrentar... Dinheiro em caixa, crédito, a empresa ajustada. Ajustada e tudo mais. Se não fosse isso, se eu não tivesse capacidade de suportar esses desembolsos de caixa, eu não teria saído no final da piscina. Já ficado... Como muitos ficaram. Era uma piscina de 500 metros, né? E você não viu os 500 metros. Você nadava, você não viu o fim, né? Eu me lembro, assim, maio, eu liguei pro meu pai, pai, quebrei. Porque o pessoal começou a não pagar as coisas. Tipo assim, até você respirar e dizer assim, vamos ver o que a gente faz para segurar a crise. Porque na minha cabeça, a gente ia passar só 15 dias dentro de casa, sim, né? No primeiro momento, né? 15 dias, esse vírus vai embora e tudo mais, tá todo mundo volta, aí começou 15 dias, mais 15 dias, renova. Eu me lembro que eu briguei com a síndica do meu prédio, porque eu tinha uma piscina no apartamento, e eu chamava um piscineiro para limpar, né? E ela barrou ele porque ele chegou sem máscara. E eu me lembro que assim, eu achei o cúmulo do absurdo. Ali no começo ninguém imaginava o que era, ainda ninguém sabia exatamente o que era. Mas enfim, passou. E eu não, na época da pandemia, outra coisa que me ajudou a diminuir os efeitos colaterais da pandemia na empresa, foram 2 segmentos que a gente trabalha muito forte lá dentro da empresa, que é a área da saúde. A área da saúde já tinha uma representatividade... já tinha, né? Já tinha uma representatividade boa, e os meus clientes eram clientes bons, né? E não deixaram de me pagar. E o setor de pet, porque a gente foi contador do Mundo Pet. Conhece o Mundo Pet? É o que é amarelo, é? Amarelo é a Cobase, é a Pets, né? Cobase é Pets. O Mundo Pet é branco com azul, vermelho. Ele é uma empresa daqui, né? Os fundadores são daqui. E depois eles foram vendidos em 2022. Mas de 2015 a 2022, nós éramos contadores deles, de todas as lojas do Brasil. Ixi. E aí esse contrato, ele também não atrasou. Então eu tinha bons contratos que eles não atrasaram, e esses contratos eles serviram para eu pagar meu custo. Então eu não demiti ninguém na pandemia, mantive a operação rodando, suportei a inadimplência. Até hoje eu tenho conta em aberta com cliente, alguns quebraram, não vão me pagar mesmo. Outros eu ainda tenho em aberto e a gente conversa. Quantos quebraram, cara? Em porcentagem, dá para dizer. E comparando com as outras empresas, empresas de contabilidade, foi mais ou menos Foi geral. Né? Agora, assim, eu me lembro que eu contava o número de demissões que eu fazia para cliente. Chegou uma época que a gente tinha assim, demitido mais, a gente faz as demissões, né, os cálculos de demissões. A gente tinha calculado mais de 500 demissões. Não te doía, não? Dói, né? Dói. A gente teve várias situações. A gente soube
de empresário se matando, né? A pandemia foi uma época bem dura, né? Não tem dúvida, né? Muita gente morrendo, muitas empresas quebrando, a pressão psicológica em muita gente. Foi bem complicado. A gente começava a chegar perto, né? Porque como morreu muita gente próxima, né? Morreu gente próxima de ti? Morreu. Próxima minha, próxima de funcionário. Mas assim, da família, núcleo? Não, da família, do núcleo principal, assim, não. Eu tive funcionário que a tia e o tio morreram com diferença de 2 dias e deixaram um filho adolescente. Cara, era dura essas histórias, a gente via, né? A viúva perdeu o marido, perdeu o sogro, perdeu não sei o quê. Ou seja, devia ser uma linha familiar que a genética devia ser muito a mesma e era frágil a doença e todo mundo morreu. Morreu o filho, morreu o marido, morreu o sogro. Cara, isso me dava uma dor no peito e eu sofria bastante. E o engraçado é que eu não tive ninguém muito próximo, né? Só na segunda onda o meu sogro faleceu. E aí que foi isso. Era um cenário, no mínimo, estranho e doloroso, porque não tinha um motivo claro, né? Você não sabia o que ia acontecer. E no teu caso, você vê as empresas sofrendo com isso, quebrando. Por mais que você diga assim, o que vale é a vida e tudo, tem que fechar mesmo, as pessoas têm que estar em casa. Mas a parte do negócio tem um peso muito grande. Ali também são vidas, né? Então você via muito empresário que... Era uma coisa assim muito dura, né? Você primeiro tem que respeitar as normas sanitárias, porque senão você morre, mas ao mesmo tempo você vendo a sua empresa morrer. Aos poucos, que não vai morrer do vírus, mas vai morrer. E os benefícios foram chegando também aos poucos, assim, muito sem entender, a gente aprendendo com os benefícios. Se não fosse o governo ali, tinha sido muito pior. Porque existiram muitas linhas de créditos que se tornaram acessíveis, assim, de uma forma bem, vamos dizer assim, célere. Mas à medida que ele ia aparecendo, os benefícios, você estava morrendo, aí aparecia ali uma ponta, aí puxava. Respirava um pouquinho. E aí foi assim, eu trabalhei todos os dias da pandemia. Todos os dias. Eu não trabalhei nada. Nada. Assim, no escritório sou advogado e professor, né? Na Unifor, a gente continuou dando as aulas online. Eu fico imaginando, cara, como é que se essa pandemia fosse há 10 anos atrás. A gente não tinha tecnologia para enfrentar isso, né, cara? Não tinha nada. Há 10 anos. Mas também, muito que a gente tem foi acelerado pela pandemia, né? A parte tecnológica cresceu muito forçada pelo cenário, né? Mas, por exemplo, para o professor, você tinha já os instrumentos, era só colocar em prática, né? Ninguém inventou o MITS, já tinha. Só não era aprimorado por volume, né? Por volume e tudo mais e tal, né? Eu fico pensando, há 10 anos atrás não tinha, sei lá, né? Cara, como seria muito mais difícil. Aí daria um jeito, né, cara? Acho que as coisas você se adapta à realidade. Nós já tivemos outras pandemias no passado, a galera conseguiu de alguma forma se virar e tal. A gente se adapta de todas as formas. Tipo assim, na contabilidade a gente passa por isso, né? Existe um processo de mudança da parte tributária justamente pela tecnologia. Então o mercado foi se adaptando. E eu me lembro que em 2011 estava começando a nota fiscal eletrônica, o SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Nossa, todo mundo estava na cabeça, a contabilidade vai acabar. Isso vai mudar, vai ser tudo tecnologia, o computador vai fazer por você. Nada, todos os escritórios se adaptaram. Se remodelaram, criaram forma de trabalhar. Mas dá para dizer que diminuiu, por exemplo, com o pessoal? Diminuiu, né? Nota fiscal eletrônica e tudo mais e tal. Você tem diminui, mas você gera outras demandas que você vai incorporando. Então, existe uma redução, a tecnologia traz essa redução, mas não é que essa pessoa vai ficar sem ter o que fazer. Hoje em dia, quantos contadores tu me colocar que ele for bom, eu contrato? Existe, pelo contrário, existe uma escassez de profissional no mercado muito grande. E se você conversar comigo, com os donos do escritório, ele vai dizer assim, eu tenho vaga aberta e não encontro pessoas. Porque agora também, com essa tecnologia, fica mais difícil você sonegar, né? Sim, muito mais difícil. E agora vai ficar mais difícil ainda. Por quê? Porque a reforma... A gente está por um processo de reforma tributária, que ela vão entrar, porque a Receita Federal ela não faz muito, vamos dizer, muito charme para a Receita, não. O que for de receita e de ganho, ela está querendo a parte dela, né?
Então, o Bitcoin também entra nisso, mas a gente vai reestruturar todo o mercado no que se diz da parte contábil, fiscal, tributária, a partir de 2026. E sabe o que é mais impressionante, Alan? Que o pessoal não está sabendo. É mesmo, cara. É muito comum a gente conversar, para você não fazer a mínima ideia. E não vai mudar. Mas 2026 ano que vem, cara. Não pode ser tão rápido assim. Tem. Mas vai ser, né? Né? Eu sei, Né? Quer dizer que a galera tá... Porque quando é que foi aprovada a reforma tributária? A lei complementar ela foi publicada agora em janeiro de 2025, mas a PEC, o projeto, ele vem de 2019. O dessa, porque houve outros estudos sobre reforma tributária que ficaram pelo caminho, né, porque se conversa sobre isso há muito tempo. Já se sabia que o formato existente hoje, ele não tinha como continuar. Ele ia colapsar. Ele já gera um problema muito grande. O contencioso tributário no Brasil ele tem uma representatividade enorme. Então, já se estudava como é que eu faço para simplificar isso, como é que eu faço para mudar. Então, essa necessidade, ela é muito antiga. Já se fala disso, acho que na época que eu comecei a faculdade já se falava sobre isso. Mas nunca ninguém conseguiu colocar em prática. Né? Nunca consegui colocar em prática. Por quê? Primeiro porque é impopular. Né? Se não for algo muito bem estruturado, como essa vem sendo, e eu não estou dizendo que ela é perfeita, não. Claro que não é. Né? Quanto mais a gente lê, mais a gente tem dúvida como é que isso vai funcionar. Mas está estruturada. Tem muita coisa bem feita dentro desse processo. Mas quem é que quer pegar a cruz para si? Né? Então, só foi aprovada agora porque houve muito tempo de maturação. Chegou-se a um determinado nível. Porque a responsabilidade do ministro da Economia, o Haddad, foi o quê? Ele aprovou a emenda constitucional e agora vai ser aprovada a lei complementar. Foi aprovada já? Sim, já está publicada, já está... Que já vai entrar em vigor agora em... Não tem mais se. Agora é quando e como. E o quando já está dito, o como também, a gente só falta vivenciar. E as pessoas não têm a mínima ideia que está acontecendo isso. E eu não estou falando só da... porque um cliente não saber, beleza, né? Agora um contador não saber... um contador não saber é difícil, tá? A maioria dos contadores já está. Eu digo são as empresas mesmo, são o contribuinte, o consumidor final. Ele não sabe, ele vai ser impactado. Mas ele vai ser impactado, porque a carga tributária vai aumentar para essa galera? A carga tributária vai aumentar. Ele vai ter que pagar mais imposto. Ele não tem um objetivo de... Vamos lá, a reforma tributária, ela não tem um objetivo de aumentar imposto, mas também não tem de diminuir. O objetivo é simplificar. Simplificar. É você tornar, né, mais fácil, mais ágil, menos questionável todo o sistema tributário de um país. Daí você só a quantidade de situações que você tem que prever, você já imagina já a complexidade que isso. E a reforma vai atingir um nível que ela vai remodelar todo o formato existente hoje. Vou te dar um exemplo. Hoje, como é que funciona a arrecadação da Receita Federal? Como é que ela é calculada? A empresa ela tem a vida, a operação dela durante o mês. Tá? No final do mês, o contador, início do mês seguinte, o contador começa a analisar o que aconteceu no mês. Ele prepara as declarações acessórias. O que são as declarações acessórias? É como se fossem as caixinhas em que eu vou mandar informação para a Receita Federal. Então, sou eu que preparo as informações e mando. Com essas informações, eu calculo o imposto, contador, digo para a Receita quanto foi que eu calculei, emito a guia de pagamento, eu emito a guia de pagamento, dou para a empresa pagar, ela paga e eu mando a informação para a Receita Federal. Né? Como isso hoje é tudo digital, ela já tem a capacidade de fazer as auditorias dela. Com a reforma de tributária, vai passar a existir uma coisa chamada apuração assistida. Quem vai calcular não é mais o contador, não. A Receita Federal vai calcular. Ou seja, quando está emitindo a tua nota aqui hoje, a Receita Federal já está recebendo a informação, já estava. Ela vai montar a tua apuração e vai dizer assim, está aqui, o imposto que tu deve é esse aqui. O contador agora vai entrar numa nova perspectiva. Ele vai analisar o que o governo fez. Se o cálculo que ele fez em cima dos impostos...
Se tiver errado, existem os mecanismos formais de eu, como contador, ir lá e corrigir. Ok? Não é que ele vai calcular e simplesmente se ele errar, errou, não está feito. Mas muda a perspectiva. Eu não tenho mais o tempo de executar, de olhar, de corrigir os erros que aconteceram no dia a dia. Se torna muito mais robusto o trabalho e muito mais diário. Agora você imagina isso acontecendo em empresas que, por problemas operacionais, emitem uma nota fiscal errada, ou não emite, ou faz compra sem nota, porque assim, existe também uma coisa que a reforma tributária vai trazer forte, que é o mecanismo de fiscalização. Vai ser muito mais, mas vai ser muito mais ágil, muito mais preciso. Tá? Só para você ter uma noção, na reforma tem uma coisa chamada split payment, que nada mais é do que distribuição, divisão dos recebimentos, certo? Você fazer um split da receita. Hoje, você segue esse processo, já a operação aconteceu, você calculou o imposto e você paga alguns impostos no dia 20 do mês subsequente, certo? Agora, passou a maquineta do pagamento, a instituição financeira já vai dividir. Já vai a parte para a Receita Federal, já tira a parte dela, e você fica com a sua. A arrecadação de imposto com esse split payment fica imediata. Coisa que antes quem fazia era o contador. No mínimo, Armando, no mínimo, a empresa vai perder o tempo, o fluxo de caixa que ela pagaria só no dia 20. Então, a reforma tributária não é algo só para contador, mas é algo para o financeiro da empresa, para o diretor, porque ele tem que pensar a operação dele para saber se é viável ou não. E a empresa deixa de ganhar com isso, né? Porque durava 20 dias, um mês, para ele poder estar com aquele dinheiro ali guardado e vendendo. O dinheiro estava no caixa, não paguei ainda. Está rendendo no banco. Eu estou pagando um outro fornecedor que tem um prazo, o dinheiro do imposto eu vou ganhar depois. Então tem muitas novidades vindo. Mas isso aí é uma simplificação mesmo? É porque, vamos lá, hoje para você construir essas informações e transmitir, ele é extremamente trabalhoso. Né? A gente tem, dentro das empresas de médio e grande porte, uma quantidade de pessoas significativas para calcular imposto. Né? Então, aí tem que ter sistema para gerar os arquivos. São muitas obrigações distintas, de legislação distinta. Para você. Aí você está mandando, aí cobra um santo, descobre o outro, recebe uma multa aqui. E a reforma, ela simplifica isso. Ela torna a legislação tributária mais enxuta e direta. Porque para falar da reforma, do que vai trazer, a gente tem que entender um pouco de como é que funciona hoje. Exato. Hoje, eu não vou nem falar do que da outra novidade, que eu não sei que vocês acompanharam, da taxação da distribuição de lucro, né? Que passou Câmara e Senado, só está faltando a sanção do presidente. Que é uma outra conversa tributária que vai mudar a perspectiva do próximo ano de forma muito significativa. Divisão de lucros, né? Vamos lá, para a reforma primeiro, para a gente conversar, só para você entender. Hoje a reforma ela vai trocar 5 impostos por 2. Hoje eu pago PIS, COFINS e IPI para a União, são impostos federais, são tributos federais, 2 contribuições e um imposto. E pago ISS para o município, pela prestação do serviço, e ICMS para o Estado, pela venda de mercadoria. Esses 3 primeiros aqui vão dar lugar a um novo tributo chamado CBS. CBS por quê? Por que É Contribuição sobre Bens e Serviços. Beleza. E esses 3 vão dar origem a um só. Então, há uma legislação específica, unificada, de um único imposto. Ótimo. Então, isso aqui, em termos de simplificação... Perfeito. Não estou dizendo em termos de arrecadação. Exato, porque a alíquota que está aqui, em alguns momentos, ela vai ser para um determinado tipo de empresa, de alguns tipos de empresa, ela vai ser maior do que se paga hoje. Outros vai ser menor, outros vai ser a mesma coisa, mas ela simplifica. O ISS e o ICMS também vão ser substituídos por um único imposto, que é o IBS. Também eu tenho quantas prefeituras, quantos estados eu tenho.
cada um com as suas legislações, com as suas... Eu vou trocar por um só. Então, a simplificação... 5 por 2. 5 por 2. Então, assim, existe uma mudança significativa no sentido de simplificar as coisas. Não estou dizendo que vai ficar simples, vai ficar simplificar em relação ao que a gente tem. E aqui são normas, é uma quantidade de normas e legislações que não está no gibi aqui. Então, existe esse momento. Agora, existe a possibilidade de ter um aumento de carga tributária para essas empresas. Porque se criou um novo formato de apuração, não só em ser apurado pelo governo, mas as alíquotas mudaram, os formatos de tributação mudaram, e dependendo onde você se enquadra e como você constrói a sua organização do dia a dia, você vai pagar mais ou menos imposto que você paga hoje. Então, tem segmentos e setores que você vai pagar mais imposto. Né? O setor de saúde vai ser um setor extremamente impactado. Ah, é? Pelo aquilo que a gente estava conversando aqui antes da gente começar. O médico hoje, por exemplo, ele é um profissional que, por natureza, ele tende a prestar serviço para vários hospitais, vários clientes. Clínicas. E como é que ele funciona hoje? Hoje ele constitui um CNPJ para ele, ou para um grupo de médicos, para ele prestar serviço para esses tomadores, né? E ele recebe o dinheiro como empresa, calcula o tributo dele e depois pega o dinheiro que caiu na empresa e distribui lucro para ele. Nessa primeira perna do imposto que ele paga da pessoa jurídica, hoje a gente tem esse formato de empresa trabalhando principalmente no regime tributário chamado lucro presumido. E como é que se calcula o imposto deles? É uma alíquota aplicada em cima da receita, certo? Hoje, seja 8,93, com equiparação, seja 14,33, você tem um percentual que você aplica sobre quanto você ganhou. Com a reforma tributária, vai deixar de ser assim, porque tem uma sistemática nova que a gente chama de não cumulatividade. Eu vou ter um percentual calculado sobre a minha receita, que é quanto eu devo, mas o que eu gasto vai me gerar crédito. Então, por exemplo, o médico gastou aqui com compra de equipamento e tudo, ele vai ter um crédito que ele vai abater do imposto. Sendo que o médico individual, a pessoa jurídica, que está só prestando um serviço, ele não tem muito crédito. Entende? Porque ele não é uma empresa física que tem demandas, ele não tem, ele basicamente tem só a receita. Hoje era só um percentual e tudo bem. Esse percentual, a reforma tributária majorou significativamente. Eu estou falando de uma mudança de 9 para 28. Mas por quê? Porque quando eu vou ter 28 na receita, mas vou ter 28 sobre as minhas despesas e vou ter o crédito, na divisão débito menos crédito, ou seja, quanto eu tenho a pagar e quanto eu tenho de direito a compensar, eu vou ter uma diferença. Agora, o médico individual que tem a pessoa jurídica que não tem crédito nenhum, ele vai sofrer todo o aumento da carga tributária. Então, esse pessoal ele vai ter que se organizar. A gente já tem lá dentro da empresa os caminhos, mas, no geral, se ele tiver mal assistido, ele vai sofrer um impacto muito grande na receita dele. E eu estou falando só nessa primeira perna. Então, os médicos que são tudo anti-Lula vão ser pior ainda, né? Eles não vão ficar muito satisfeitos, não. Os que não foram meus clientes, né? Porque lá os nossos a gente ajusta. Mas isso não é só o médico, isso são os profissionais, são as pequenas empresas. Quem não tiver crédito, e olha que é muito genial no sentido de arrecadação, tá? Imagina o seguinte, se eu não tenho crédito, eu pago mais imposto, concorda? Claro. O crédito só é gerado se quem me forneceu pagou também. Então, imagina, sai da esfera do médico aqui, vai para o comércio. Eu comprei de você uma mercadoria de 10, vou vender por 20. Se você não pagar o seu imposto, eu não vou poder aproveitar o crédito da compra que eu fiz de você. Em resumo, eu vou ter que lhe vigiar para garantir que você vai pagar o seu imposto. Mas não paga imposto por ele. Eu posso pagar, se eu quiser dizer assim, eu não confio em você, eu vou pagar o seu imposto para eu tomar o crédito e eu abato do seu preço.
Sendo que não é todo mundo que está informado sobre isso. Isso tem que ir para uma Exato, cláusula, isso tem que ir para a mesa de negociação. Tem N fatores envolvidos nisso. Então muda a sistemática, é o contribuinte fiscalizando o contribuinte. Então quer dizer que quando tu fala que pouca gente está sabendo disso, tu Fora tá da falando, esfera contábil. tá falando contábil. Então esse empresariado vai todo ser surpreendido. Vai muita gente ser surpreendida. Mas tu no teu caso já está entrando em contato com os clientes, já está explicando a Claro, situação. claro. A gente já vem fazendo palestra, explicando, né, divulgando todas as atualizações a gente passa, a gente tem um canal de comunicação. Porque quando o imposto aumentar, ele vai botar a culpa em cima do contador. Dele, Vai. Né? Mas que diabo é isso? O contador aumentou meus impostos? Por isso que as minhas palestras, a primeira frase é assim, ó, isso não é coisa de contador. Porque não é mesmo, porque assim, as correções elas vão ter que acontecer, não vai ser mais o contador que vai ter tempo de corrigir, vai ter que estar lá sendo feito no momento da operação, no dia a dia tem que estar se preocupando com isso. Mas no geral tu gostou da reforma? No geral, sim. No geral, sim. É Não tem como você não ver pontos positivos na simplificação. Mas isso é consenso entre os Não, de jeito nenhum. contabilistas? Não, de jeito nenhum. Porque, assim, tem muitas óticas que você pode avaliar uma determinada situação, né? A empresa ela nunca vai querer, se ela estiver pagando mais imposto, vai ser péssimo para ela. Claro. E o contador que trabalha para as empresas não pode pensar muito diferente, porque existe a perspectiva de outras coisas que vão ser benéficas com a reforma, que é a gente vai ter cashback para a população mais humilde, alguns serviços como energia, água, eles vão ter realmente um retorno para quem tem uma condição pior, digamos assim, financeira. Existe a questão da guerra fiscal que existe entre os estados, entre uma empresa vai abrir aqui num estado ou no outro, e ela termina abrindo pela questão de benefícios fiscais. Existe a possibilidade da simplificação em si, de ter menos possibilidade de erro. A Receita Federal agora vai te entregar uma apuração que você vai analisar, então vai beneficiar muito quem tiver uma qualificação técnica diferente. Né? Para mim, como contador, vai ser muito bom também, porque vai tirar muito profissional ruim do mercado. Imagina só o seguinte, hoje a gente tem, não vou nem falar de profissionais menos ou mais capacitados, mas hoje existe uma corrente na contabilidade, que são contabilidades digitais. Você às vezes paga R$100 para a empresa calcular o seu imposto. Sendo que calcular imposto não vai ser mais aplicar uma alíquota sobre a sua receita, vai ser estudar a tua operação, vai ser entender o teu dia a dia. Então, vai abrir muito mercado para empresas como a nossa, que são empresas mais técnicas, mais qualificadas. Vai existir uma valorização deve existir, né? É para existir. É para existir uma valorização maior da contabilidade como um serviço de suporte, mais analítico. Então, assim, para a contabilidade vai ser algo muito positivo, né? E para o mercado em geral tem os seus lados positivos. Vai ficar realmente ruim para muitas empresas que vão pagar mais imposto e elas não vão. E para terminar, essa isenção até os R$5.000, o que tu achou? Eu achei que, de novo, o governo conseguiu passar uma coisa importante para eles de uma forma política. Porque a reforma tributária, que não, isso que você está falando não está envolvido na reforma, é uma outra seara. Enquanto a reforma tributária foi muito mais estruturada, muito mais pensada, muito mais... A parte da isenção dos 5.000, ela foi montada com a propósito de eleição, e aí eu não estou discordando de que 5.000, até pela defasagem da isenção da tabela, deveria ser mais do que 5.000. Talvez fosse até 5.000. Né? Então, assim, seria muito maior. O problema é que eles embarcaram dentro do mesmo projeto a tributação, a taxação da distribuição de lucros e dividendos. Então, eles colocaram isso dentro do mesmo projeto e passaram para a votação um ano antes da eleição. Quem é o político em sã consciência que ia contra a isenção de 5.000, que vai beneficiar grande parte da população? E de forma justa. De forma justa. Assim, isso não tem o que tirar nem pôr. Isso eu concordo demais.
Não Eu tem não sentido concordo. pagar imposto de renda quem ganha até 5 mil reais. Não tem 5 mil hoje, infelizmente. E olha que a gente tem grande parte da nossa população ganhando muito menos que isso. Né? Então, sobre isso não tem o que discutir. Foi bom, é devido, tinha que acontecer. O problema é que na hora que eu abro mão de uma receita, eu tenho que, tem que compensar no tenho outro. que compensar no outro. E aí o que eles aproveitaram para fazer? Vou tributar os ganhos acima de 50 mil. Vou taxar a distribuição de lucro acima de 50 mil. Né? Então, ele criou um novo imposto de 10%, até 10% sobre uma distribuição de lucro. E aí ele pega, não só, porque às vezes o pessoal diz assim, tributar a distribuição de lucro, tem que tributar os ricos mesmo. Sem que normalmente você está pensando nos bancos, nas grandes empresas, mas tem ali médios empresários, né, que fazem essa distribuição de lucro isenta. E agora vai ser pago. O médico é que vai vir. A outra perna do médico, que eu disse assim, quando ele vai tirar o dinheiro da pessoa jurídica para ele, hoje ele tira via distribuição de lucro, a grande maioria. E essa perna ela era isenta. Agora que ele vai ficar com raiva mesmo. Vai, e assim. Agora que eu vou ficar com raiva. Bastante. E aí sim, muitos dos profissionais autônomos, muitas empresas que não têm a parte do crédito para compensar da reforma, ainda vai ser tributada a distribuição. Então cria um cenário muito... Porque eu ouvi, só para a gente terminar aqui, que o Marcelo já deu tempo ali, que só 2 países no mundo não tributam lucros e dividendos. Né? Acho que o Ciro Gomes fala isso sempre, não sei o que lá, Estônia. Né? Né? Mas é isso mesmo? Tem essa informação? Eu não tenho essa informação concreta para lhe passar aqui quem são os países que não fazem. Né? Não tenho. Mas se for verdade, me parece que a gente está atrasado nesse sentido. Né? Faz sentido, porque o que é um consenso é que o formato da tributação brasileira é muito injusto. Hoje a gente tem uma arrecadação muito forte em cima do consumo e não da renda. E quem consome são ricos e pobres. Então, os impactos tributários, ele termina impactando muito mais uma classe menos abastada. Eu acho engraçado, a gente passa o mês todo ralando para trabalhar e não sei o que lá, para ganhar o dinheiro, aí 27% de desconto, né? Aí você recebe um bem de herança, é no máximo 4%. Sem ter que trabalhar, né? Sim. Né? Assim. De 4 a 8, né? De 4 do Ceará parece que é 8, né? É valor. Com a reforma agora vai... Ou seja, você não fez nada para ganhar aquele bem, porque quem ganhou foi seu pai e tudo mais. E você só paga no máximo 8%. Mas você passa um mês trabalhando 27%. E você paga achando ruim que... Para quem ganha na Mega Sena um valor X, Mega Sena, atleta... Mas Mega Sena aí eu concordo, né? Porque, afinal de contas, se bem que você tributar, a sorte é foda, né? eu acho mais complicado tributar o atleta. Como é que é? Se você ganha prêmio, medalha, ganha o prêmio, a receita. Até passou agora um projeto para isentar. Eu vi uma coisa dessa, um atleta que ganhou não sei o quê. Mas parece que quando é tributado lá, não paga aqui. Uma coisa assim, não tem isso, não? Mas depende de fora do país, são outras coisas. Depende de onde é. Mas prêmios internos, eles são tributados. Prêmios internos são tributados. Não, porque tu falou sobre isso, eu vi um caso, acho que semana passada ou retrasada, um atleta brasileiro que ganhou uma medalha, uma premiação no exterior e tudo mais e tal. Aí disseram que ele teve que pagar sobre isso quando chegou, né? Mas parece que nesse caso específico ele não precisou pagar nada porque já foi tributado lá na... Não só em caso de atleta, tá? Existem alguns países que têm... Existem países que têm parcerias entre si e determinadas operações que quando são tributadas fora, não é tributado aqui. Existe alguns acordos entre alguns países que existe esse formato. A tributação vai para lá ou, por exemplo, um atleta brasileiro, né? Não vem para cá? Depende. Essa é a grande briga. Quem tributa é quem fica com o dinheiro. Outra, parece que nos Estados Unidos esse imposto de sobre herança chega a ser 40%, né? Eu não tenho essa informação precisa para falar aqui. Parece que é 40% e tudo mais e tal. A taxação lá de renda e patrimônio é muito maior do que aqui. Né? Hoje sim, o Brasil é um dos poucos países, para não dizer que único, que a grande parte da tributação é em cima do consumo. Consumo e renda, né? Não, consumo. Consumo. Porque o de renda não é tanto. A nossa arrecadação não provém de renda. Porque, 27, mas é 27 numa parte muito reduzida da população. A grande massa, ela está lá embaixo.
É na cerveja que você bebe, O problema é na cerveja, é no na cafezinho, na água, não sei o que e tal. é o que você compra no supermercado. Aí é Então, sacanagem, porque é um cara que ganha 1 milhão por ele mês, compra- ele paga o mesmo imposto que a gente que ganha. exatamente. Esse é o grande, um grande dilema da nossa estrutura tributária. É penalizar muito o consumo. Se você penaliza o consumo, você penaliza a população. Né? Então, assim, isso é muito injusto. Então, quando você for para os Estados Unidos, Canadá, a grande parcela da tributação está em cima da renda, porque quanto mais você ganha, mais você paga, e na parte justamente de patrimônio também. E a reforma vem para dar uma mudança significativa nesse conceito. Isso, cara, obrigado, cara. Isso muito esclarecedor. Foi, não, Marcelo? A gente aprendeu muita coisa e que vamos pagar mais imposto no futuro. Não, você contrata a APA que a gente dá um jeito. É porque, só para terminar, essa expressão contabilidade criativa, né, virou um nome feio, não foi? Virou. Porque na verdade é o quê? Virou não, é um sinônimo de coisa feia. É um sinônimo de coisa feia. Porque na verdade fica parecendo que o cara está dando um jeito para criminosamente, irregularmente não pagar tributo, né? Mas na verdade eu vejo que é o contador observando determinadas situações e operações e tentando pagar o mínimo. Isso é errado? Não, se ele quiser pagar o mínimo dentro das, dentro das 4 linhas. E o contabilidade criativa normalmente é usado para quem trabalha fora da... A contabilidade criativa acabou sendo uma coisa interessante e tudo mais e tal, a galera deu exagerada para o pessoal fazer. É tipo assim, quanto é que dá 1 mais 1? Uma pergunta para o seu contador que pode ser o que você quiser. Então são as brincadeiras que fazem com contabilidade que termina trazendo um pouco dessa visão atravessada da contabilidade. Pois é, o contador. Então, vocês estão sofrendo um pouco que o advogado já sofre, né? Advogado porta de cadeia e não sei o que e tal. Parece que toda profissão tem esse lado. Cara, obrigado, mano. Gostou da conversa? Demais. Foi bem. Acabou. Comentado. Vixe, Marcelo, já tá 2018. Passou rápido. Espero ter contribuído. Contribuiu muito, 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 extremamente esclarecedor. O Marcelo ali, acho que está aí paga. Estava preocupado. Ele estava sabendo da reforma, viu? Ele estava sabendo. Olha. Viu como tem exceção? Acho que até mais do que eu. Miolo de Pote fica aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? Lembrando que o Miolo é um videocast original da TV Unifor e foi gravado nos estúdios da Universidade de Fortaleza, com trabalhos técnicos de Hermeson Ferreira, Marcelo Falcão, Robson Barbosa e Cícero Alexandre. Criação, produção, direção e edição de núcleo de podcast da TV Unifor, formado por Beatriz Barros, Isabela Fortaleza, João Pedro Moreira, Matheus Pinheiro, Clara de Assis, que pela primeira vez está ali atrás das câmeras, e Wívida Santos. Contamos também com a orientação dos professores Max Eluardi e Ana Paula Farias, coordenação técnica Hélio Johnny, secretária executiva Tamires Andrade, direção Max Eluardi, diretoria comercial, comunicação e marketing Ana Quezado e reitor Randal Martins Pompeu. A gente se encontra na próxima terça-feira, a partir das 20 horas, faz mais um papo interessante com gente fina, elegante e sincera. Beleza? Fortalece aí, galera.